no Ensina de hoje, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu tive a oportunidade, nessa última semana, de conhecer o apartamento do Carlos Drummond de Andrade, no Rio de Janeiro. E quando Drummond falou no seu poema A Ilusão do Migrante, ai de mim, nunca saí, eu percebi isso na sua essência, na sua própria casa, no seu próprio apartamento. São tantas coisas de Itabira naquele apartamento, demonstrando o seu amor pela nossa cidade. E para a gente conversar sobre esse amor do Carlos, sobre a cultura itabirana, eu estou recebendo uma pessoa muito especial hoje no Ensina, que é a Sandra Duarte, a nossa chefe de departamento da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, né, do Departamento de Produção e Promoção Artística da Fundação. Sandra, seja bem-vindo no Ensina. Bom, Marcos, obrigada mesmo pelo convite, né? E quando o assunto é cultura, eu me coloco sempre à disposição. Muito obrigada. Bom, receber a Sandra é pra gente uma satisfação enorme, Sandra. Principalmente pra mim, porque desde pequenininho eu te conheço, né? Nós moramos no mesmo bairro até hoje e eu via você fazendo milhares de coisas na sua casa, gente entrando, gente saindo, adolescente, criança, essa vivência sua. Como que é essa história, Sandra? Como que você começou a sua vida profissional em Itabira? Bom, Marcos, essa época que você se lembra, né, o que me interessou sempre foi a educação, né? Então, quando eu fiz 18 anos, eu formei para professor, fiz magistério, né? E trabalhei na escolinha Sítio do Pica-Pau, que hoje não existe, que era na Rua Nova Era, da Graça, né? E trabalhei com Graça durante 8 anos. Mas, paralelo à educação, eu fui criada, né? Minha mãe, ela é uma artesã. E eu sempre vi minha mãe fazendo uma série de coisas legais, diferentes, né? Eu aprendi a fazer tricô, crochê, pintar desde cedo, né? E eu sempre gostei da arte, né? Seja a dança, a música. E dentro da arte, um pedaço dela, que é a literatura, sempre me chamou muita atenção. Então, eu saí de Itabira com 22 anos para ir para Belo Horizonte para fazer a faculdade de licenciatura em Desenho e Artes Plásticas pela UENG. E fiquei em BH e no meu pensamento eu ficaria lá apenas 4 anos, né? Tal foi minha surpresa que logo depois eu recebi uma bolsa para fazer uma pós-graduação na Guiar. E aí eu vi se eu tinha dentro da escola de design, que era o meu curso, um trabalho mais voltado para a licenciatura, mas principalmente voltado ao design e à arte aplicada, né? Na Guiar eu tive um trabalho, descortinou na minha frente os vários tipos de arte, principalmente artes plásticas, as artes visuais. Então nesse período eu conheci uma professora, né, que é a professora doutora Vera Casanova, da UFMG, que ela me tomou como uma aluna, mesmo um cuidado muito grande comigo, e ela me apresentou o que veio a ser o meu problema quase que psicanalítico, que é um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges, um ficcionista, né? E que há pouco tempo eu descobri que Maria Julieta era muito amiga dele. Maria Julieta, filha do Carlos Drummond de Andrade. Justamente, Maria Julieta, ela durante um período na Argentina, ela cuidou de como se fosse uma escola, né, interessada a brasileiros, né, uma escola portuguesa na Argentina, que tinha bastante literatura brasileira, né, e ela conversou bastante, ela conheceu bastante o Jorge Luis Borges. E o Borges foi uma questão que eu me apaixonei profundamente por ele, porque literatura e ficção sempre me chamaram uma atenção assim, impressionante, os textos dele, né? E aí eu li um texto chamado Aleph. E dentro desse o Aleph, falava que todo o universo estava contido em um ponto. Paralelo a isso, eu fui numa exposição de artes no Palácio das Artes e vi uma artista que tinha uma obra chamada O Aleph. E o Aleph era uma bola cheia de letras prensadas. Letras em material em bronze, folhas de bronze prensadas, né? E aí eu pensei assim, gente, isso é o Aleph. E foi a partir dessa história que eu conheci esse artista que eu trabalhei durante o mestrado com ele, que é o Hilal Sami Hilal, que ele é capixaba, mas de origem síria. E, como, né, eu já adiantei, eu acabei a pós-graduação e fui para a UFMG, então, para fazer o mestrado em Teoria da Literatura. Em Teoria da Literatura, então, você é mestre em Teoria da Literatura?
Sou mestre em Teoria da Literatura pela FMG, e lá, quando eu fiquei lá durante esses 2 anos, né, eu pude aprofundar mais essa ideia de literatura e arte. E que é o que me toma assim, absurdamente. Bom, mas como que é, Sandra, uma menina, né, itabirana, ir para a capital, estudar, sair dessa zona de conforto onde você vivia com seus amigos e descobrir um novo mundo, né? Porque você foi para a capital do nosso estado. Como que foi essa experiência sua? Eu acho que como tantas pessoas já foram para lá, a gente se sente assim, é muito interessante porque nós somos do interior, né? A gente conversa com as pessoas, a gente cumprimenta os vizinhos, a gente conhece todo mundo pelo nome, né? E eu senti isso muito em Belo Horizonte, porque eu não conhecia meu vizinho, eu não sabia quem ele era, as relações eram sempre rápidas, né? Tudo muito rápido. Aqui a gente conversa, a gente senta no meio-fio, bate-papo, né? Pelo menos. Tem aquela coisa do vizinho bater na porta, pedir emprestado, me peça um pouquinho de arroz, me peça um pouquinho de feijão. Não foi bem assim não, porque lá a gente passou muito aperto, mas eu morava com minhas colegas de Itabira lá, né? E o desejo de estudar literatura e arte, ele sobrepôs a toda dificuldade, toda e qualquer dificuldade, né? Eu me lembro que nos primeiros anos eu ia em frente à igreja de São José e eu ficava desenhando troncos de árvores e folhas secas, né? E pensava que como é que eu poderia aplicar isso na sala de aula, porque eu achava muito difícil, né? Hoje, além de trabalhar na fundação, eu trabalho na FID no Sebrae ainda, né? Eu dou aula de arte e teoria da literatura para preparar esses meninos pro Enem, para o mundo lá fora, né? Os meninos do Sebrae a gente ajuda na montagem de logo, nas ideias que eles têm para isso, mas os meninos da FID eles vão para o Enem. Então essa ideia em que onde a arte encontra com a literatura, geralmente é dentro da literatura, né? Que vem charges, vem imagens, obras de arte, para os meninos tentarem ter uma leitura dessa imagem, não uma leitura rasa, né? Mas uma leitura mais embasada no contexto histórico, no contexto artístico, até às vezes filosófico, né? Mas o desejo que a gente tem é tão grande, pelo menos o meu era muito grande, né? Que eu passava fins de semana sem vir para Itabira para dar conta de ler os livros, para escrever os artigos, para publicar, porque eu acreditava muito naquilo, né? E fazer uma provocação. Carlos Drummond de Andrade é o culpado desse amor que você tem pela literatura? Olha, eu quero deixar claro que, infelizmente, eu não sou itabirana, né? Eu nasci em Uberaba e moro aqui em Itabira desde pequena. Então, mas o fato de não ter nascido em Itabira eu penso que é um detalhe. Porque Carlos Drummond de Andrade, ele foi muito divisor na minha vida, assim como foi na sua, que eu sei. Ele foi na minha também, porque eu tinha contos de aprendiz em casa e ficava lendo, e um dia meu pai me deu antologia. E aí foi isso já adolescente, porque lá em casa meu pai foi um grande incentivador, porque ele lia os clássicos. Então lá em casa sempre teve Shakespeare, lá em casa sempre teve Alexandre Dumas, né? Eu li o Conde de Monte Cristo muito nova. A gente leu, hoje eu leio Ítalo Calvino, mas lá em casa a gente sempre lia os clássicos, né? E eu achava que aquilo era normal, né? Assim, ler esses livros, por exemplo, Conde de Monte Cristo, ou ler 80 Mil Léguas Submarinos, eu achava que Júlio Verne, esses caras bons, eu achava que isso era natural, né? E quando eu saí da minha casa e fui por exemplo, para o UFMG, eu via que os meus colegas, eles liam muito mais do que eu, né? A gente tinha que ler um livro por semana, para dar tempo da gente produzir algum conhecimento sobre, né? E como é teoria, a gente tem que aprender a discutir, a repensar as informações, a repensar os caminhos da literatura por meio da literatura. Né? Então eu gostava muito disso. Então quando eu lia em casa essas questões, depois eu via o filme, achava as adaptações que a gente fala para o cinema muito feias, né? Porque a literatura é muito mais ampla, perde, né? todo aquele charme, né, da literatura, os detalhes, né? Então, as minúcias que a gente pode falar, né? Porque há coisas, né, Marcos, que acontecem apenas nas entrelinhas. Que quando você tem até um filósofo que agora eu não me lembro, que ele fala que quando vira conhecimento é quando você lê um livro, levanta a cabeça e fica assim,
Então é isso. Esse momento... Por isso que é gostoso, né? A leitura, o hábito da leitura, né? Porque a gente começa a imaginar um mundo, posso dizer uma expressão até surreal, um mundo imaginável, né? Não palpável, e que o livro traz pra gente, né? É surreal. É uma outra... Eu acho que por isso eu gosto tanto de ficção, né? Porque além de ser uma coisa que não existe, assim, ela tá fixa num papel, mas cria uma ilusão tão perfeita daquilo, que aquilo pode ser real, né, e que aquilo que ninguém imaginou, como o Jorge Luiz Borges faz, nós temos o Murilo Rubião também aqui no Brasil faz, e outros mais, mas o que eu achava impressionante era como que ele pensou aquilo. Como que ele pode pensar que debaixo do nono degrau de escada pode ter um ponto, que nesse ponto o universo todo é repetido lá, né? Que nós somos repetições, né? E eu ficava muito impressionado com aquilo. Como é que esse cara descreveu isso há tanto tempo, né? Como é que ele foi diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires por vários anos sendo cego. Né? Como é que um cara cego, um escritor, pode ter condição de fazer isso? Então eu ficava muito impressionada e ele é um grande amor da minha vida. Drummond, ele é uma coisa assim como Borges, ele é uma questão quase que psicanalítica, Drummond ele é afeto na minha vida. Ele é açúcar na minha vida. Quando eu estou triste, eu leio Drummond. Quando eu estou alegre, eu leio Drummond. Quando eu estou meio de saco cheio, eu leio Drummond. Eu acho Drummond, em todos os momentos, um cara especial. Drummond para crianças, Drummond para idosos, Drummond para qualquer situação. Ele é muito difícil de ler. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de ler Drummond porque ele é complexo mesmo. Né? Mas quando você entra no enredo, entra no movimento, entra no ritmo de Drummond, não te segura mais. Tem vários críticos, né, que falam que o Drummond é o poeta do cotidiano, né? Porque ele detalha mesmo a sua vivência, aquilo que ele está presenciando, né? Então, assim, ele acaba facilitando, a leitura, a compreensão. Quando você pega, por exemplo, nós que somos itabiranos, né, que caminhamos por vários becos, por várias ruas de Itabira e encontramos, por causa dos caminhos mundianos, referências da obra do Carlos. Então, quando eu passo na rua São José, leio um texto, leio um poema, aí eu começo a perceber toda a essência daquele momento do Carlos, né? O que eu penso é o seguinte, assim, nós andamos pelas mesmas ruas que ele andou e que ele poetizou, né? Transformar o que é simples em algo poético é para muito poucos. Né? Ele é considerado um dos maiores poetas do mundo, Carlos Drummond de Andrade. E por fazer isso, que a gente vê hoje que é uma coisa tão complexa, mas é uma coisa tão poética e tão simples. O simples, Drummond consegue transformá-lo em algo completamente maravilhoso. Completamente maravilhoso, né? Como que uma memória, como que um retrato de família pode se transformar como que uma coisa dele, como que uma memória dele de retrato de família colocado num poema é a mesma memória que você tem, que eu tenho, que qualquer pessoa pode ter ao ver uma fotografia de família. Como que você se encontra em Drummond, você se justapõe a ele, porque você fala assim, como é que eu não pensei nisso antes? Como é que ele fala o que eu estou sentindo, né? É por ter tanta habilidade em trabalhar o simples. Ele trabalha tanta palavra porque o que é tão difícil ele transforma em poético. Bom, eu percebo também, Sandra, um amor de você por Itabira, mesmo você não sendo itabirana, né, ter nascido em Itabira posterior ao seu nascimento, isso. Mas eu vejo em você, no seu olhar, na sua essência, esse amor pela terra de Itabira, né? E a gente tem um amor absurdo por nossa cidade, pelo nosso bairro, né, que é a vila, e por tudo. Olha, desde o Valério, né, quando não é o Valério, eu moro ali perto do campo do Grêmio, né, a gente ia lá ver o Vila Nova, o Grêmio também jogar. A minha família é de jogadores, né, o pessoal todo é de Itabira. Eu fico, antes de trabalhar na fundação, eu acredito que posterior também, quando eu saí, o horizonte itabirano, as tardes de Itabirano são muito bonitas. Bom, eu só provoquei isso porque eu quero fazer uma provocação ao Poder Legislativo itabirano. Eu acho que o Poder Legislativo itabirano tem que te honrar, né, pelos seus trabalhos já prestados para a nossa comunidade com o título de cidadão honorário. Mas vamos falar sobre isso também e sobre o trabalho da Sandra na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade no segundo bloco no Em Cena com a Sandra. E aí, vamos ajudar a reciclar? Você pode começar separando do lixo da sua casa o que pode ser reaproveitado. Veja como é fácil. Lata de alumínio,
Lixo seco. Casca de banana. Lixo orgânico. Caixa de papelão. Lixo seco. Restos de maçã. Lixo orgânico. Garrafa PET. Lixo seco. Todas estas pessoas morreram de dengue no país. A situação é grave e todo mundo corre perigo. Elimine os focos do mosquito. E se você apresentar algum sintoma da dengue, beba muita água e procure uma unidade de saúde. Sem a sua colaboração, não vamos conseguir acabar com a dengue. Dengue, ou a gente acaba com ela, ou ela acaba com a gente. Saúde, Governo de Minas. Itabira, fazendo mais por você. De volta com o Ensina, nesse bate-papo gostoso com a Sandra Duarte, chefe de departamento de produção e promoção artística. Sandra, conta um pouquinho pra gente o que é esse departamento de produção e promoção artística dentro da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Pois bem, né? Esse departamento, o nome, acho que ele tem um nome de promover, né? Produzir e promover a cultura e a arte, né? O nosso trabalho, o nosso departamento, ele dá conta de alguns equipamentos culturais, né? Quais são esses equipamentos culturais? A Casa de Drummond, o Memorial Carlos Drummond de Andrade, a Escola Livre de Música, que é a Casa do Brás, né? A sede com o teatro e a Fazenda do Pontal. Esses equipamentos culturais auxiliam nessa promoção da cultura, que é o papel que a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade tem. Tá bom. Quando você fala dos equipamentos culturais, né, então você está falando dos pontos também turísticos, né, da cidade de Itabira, principalmente em sua maioria, hoje a Fundação que está gerindo, né, esses pontos. Existe alguma programação nesse ponto? O que o departamento faz por esses pontos? Olha, nós temos projetos que são projetos mensais fixos, né? Nós temos projetos que acontecem durante o ano. Então, o que eu gostaria de falar com a comunidade itabirana que nos assiste nesse momento? Nós temos, dentro da sede, dentro do teatro, nós temos a galeria, o foyer e o teatro, além da biblioteca, né? Que estão abertos aí para as atividades que nós agendamos, né, durante o ano. E nós temos na parte de baixo, principalmente no foyer, lançamentos de livros, nós temos contações de histórias, oficinas, né? Na mesma questão na galeria. E na biblioteca nós temos um trabalho muito interessante chamado Biblioteca Minha. E o Biblioteca Minha é um projeto que leva as crianças para a biblioteca para fazer trabalho de literatura e arte. Um projeto muito bacana que acontece mensalmente com auxílio da Secretaria Municipal de Educação. E existe uma descentralização também nesse programa, né? Justo. Vocês vão até a comunidade. Justo. Esse programa ele acontece lá na biblioteca e ele sai para as periferias e para quaisquer lugar que a gente perceba que é necessário um trabalho, né? Nós temos um projeto que nós trabalhamos desde o ano passado e esse ano também, que é o Circuito Bairros. O Circuito Bairros é esse projeto de descentralização. O que é isso? A gente não leva cultura a lugar nenhum. O lugar já tem. A gente leva atividades culturais para dividir com essas pessoas que estão nesses locais que geralmente atividades e outras ações não chegam, né?
Então a cultura está lá nesse local, geralmente com contações de histórias, com brincadeiras, com teatros, com dança, com música, com Itabiranos em Cena, né? A gente leva artistas locais, artistas de Itabira para esses bairros que estão fora do centro. Né? Então, a gente leva para esses locais atividades culturais. Nós temos ainda, em cada um desses equipamentos, atividades que são fixas. Né? Por exemplo, a Escola Livre de Música, que é na Casa do Brás, nós finalizamos agora na semana passada a Semana de Música. É uma atividade anual e nós temos recitais e concertos mensalmente, né? Feito pelos alunos e pelos professores. Na Fazenda do Pontal, nós temos um programa chamado Para Pais e Filhos, que é um programa que é sempre nos fins de semana, geralmente aos domingos, né? Que a gente tem cinema, contação de história, lá na Fazenda do Pontal. Né? E geralmente a gente vai para as escolas porque o nosso público é infantil e é família. A gente quer sempre que a família venha porque o programa é para pais e filhos, essa interação entre família, criança e cultura e arte. No Memorial é um dos trabalhos mais bonitos, além do que a gente faz, porque o Memorial ele é referência de Carlos Drummond de Andrade em Itabira para outras cidades, né, e para a região. No Memorial nós temos oficinas, que são aí oficinas mensais que acontecem lá, elas são ligadas a uma série de projetos, né, a APAE, a Prefeitura, outras escolas e a Unifei. Então, esses projetos, essas oficinas, elas acontecem mensalmente. Temos um projeto muito bonito que tem um nome de um livro de Carlos Drummond de Andrade, que é Claro Enigma, que é um projeto de cinema. É um projeto que a gente utiliza sempre filmes brasileiros, né? Porque Drummond ele era um cinéfilo, é um cara doido com cinema, doido com imagem. E nós temos também, na Casa de Drummond, nós temos um projeto bem bacana, que é Cine Jardim, que é cinema também. Agora nós temos a programação do Curtas, né? 16º Feche Curtas, que é uma programação nossa junto com a Fundação Clóvis Salgado. E nós temos, além da casa de Drummond, ex-atividade do Cine Jardim, nós temos o Tessitura, que é um projeto, ele é um dos grandes projetos que deu certo, que a gente pode falar que essa gestão tem feito, que é um projeto que a gente chama as pessoas que estão em casa, as pessoas que sabem bordar, mas que às vezes por algum motivo não tem dificuldade de sair de casa. Elas vão para lá. Esse projeto é coordenado por André Brandão, então, e por Neide. Neide auxilia a parte poética, André coordena o projeto. Pensando sobre a gestão, né, dos produtos que a Fundação também desenvolve, eu sei que a Fundação tem alguns corpos estáveis. Quais são esses corpos estáveis? Primeiro eu gostaria de falar com a pessoa, os nossos ouvintes, telespectadores, obrigada, os nossos telespectadores, que Itabira é uma das poucas cidades de Minas Gerais que tem corpos estáveis. O que é isso? Né? É que a própria fundação ela tem uma estrutura que fomenta atividades culturais permanentes na casa. Então nós temos 4 corpos estáveis. Né? Nós temos o Tumbaitá, os Drummondzinhos, o coral da Fundação Carlos Drummond de Andrade e nós temos a Orquestra de Câmara da Escola Livre de Música. Esses quatro corpos, eles estruturam as nossas atividades e a gente apresenta em Itabira e durante a região. O que eu quero deixar interessante, eu acho que eu quero deixar claro e falar com as pessoas, é que nós tivemos uma grande movimentação com esses corpos de uns tempos para cá. Né? Os Drummondzinhos, por exemplo, nós recebemos mais crianças para fazer parte do projeto, né? Elas estão fazendo aulas de literatura e de teatro para um trabalho somente de soltar o corpo, de perder um pouco uma dificuldade de falar em público, né? Porque é o trabalho que eles fazem. Nós temos também o Tumbaitá, que é um trabalho, eu acho que é um dos trabalhos mais importantes que nós temos. E falando do Tumbaitá, né, o Tumbaitá soltou um edital essa semana de seleção de novos dançarinos, né, o corpo de dançarino, o corpo de baile. Isso. Nós vamos receber a partir de novembro, né, quando as audições vão ser dia 25 e as inscrições até dia 23. Os 2 grupos, o primeiro grupo é o grupo infantil que nós vamos fazer. E eu acho que essa informação, perceber que as crianças devem adentrar a fundação para fazer parte de um corpo estável, um corpo de dança, um corpo de dança parafolclórica, foi muito importante para a gente repensar o que a gente quer com o Tumbaitá daqui para frente. Né? E o outro grupo, primeiro um grupo infantil que vai ser de crianças de 7 até 12 anos e depois um grupo intermediário, que esse grupo é que vai dar corpo ao corpo de baile que você já disse, que é o grupo de apresentação.
que é um grupo de pessoas de 13 até qualquer idade que queira se inscrever para dançar com a gente. E para fazer inscrição, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa procura a fundação, entra no site, como funciona? Ela pode procurar a fundação, né? Nós já estamos liberadas as fichas de inscrição e se ela quiser maiores informações, ela liga no 3835-2102, tem o site da fundação, tem o Facebook da fundação, que está à disposição também para a gente responder as dúvidas que porventura não aconteçam. Tá, faltou então a orquestra e o coral. A orquestra e o coral. A orquestra e o coral, eles são regidos por maestros, né? E é muito importante o trabalho que eles fazem. O Cláudio Lage, ele trabalha com a orquestra de câmara. E por que o nome dela é orquestra de câmara? Porque ela é feita para lugares fechados. Né? Então, ela pode se apresentar em igrejas, ela pode se apresentar em auditórios, em locais cobertos, porque a acústica ajuda no trabalho sonoro, no trabalho da música. Então, tudo, os instrumentos são pensados, o local onde ficam os instrumentos, as peças que são escolhidas para que possam ser trabalhadas, é tudo escolhido com muito carinho para uma orquestra de câmara. Né? E o Felipe Magalhães, que é o maestro do coral, ele ficou uns tempos na França, ele voltou para Belo Horizonte e nós chamamos o Felipe para trabalhar. Ele passou por um processo seletivo, mas o Felipe ele tem uma característica interessantíssima. Ele é muito disciplinado, né? E ele conseguiu transformar o coral, que estava parado há algum tempo, em uma pérola. O coral está completamente afinado, lindíssimo, com repertório lindo. Bom, eu vou confessar, Sandra, que nas minhas andanças, né, por Minas Gerais, pelo Brasil, até mesmo pelo mundo, é raríssimo a gente ver um município investir na sua própria cultura, investir na sua própria raiz, por exemplo. Por que eu falo isso? Por exemplo, nós temos, desses 4 corpos de estado, nós temos 2 que é puramente itabirano, né, que é o Tubaitá e os Drummondzinhos. Então, assim, geralmente os outros municípios, as pessoas se unem e criam seus grupos e vão bater a porta da prefeitura, bater a porta da Secretaria de Cultura, e no caso da fundação, né, que é o órgão gestor da cultura itabirana, então as pessoas iriam bater na porta da fundação. E vocês estão fomentando isso por uma iniciativa própria. É muito bonito isso, Sandra, esse trabalho que você desenvolve. Eu fico feliz pelas suas pontuações e vejo assim, só de perceber que em tantos municípios que tem em Minas Gerais, poucos municípios têm essa preocupação em ter corpos estáveis, em manter uma estrutura cultural permanente, é louvável. E nós estamos conseguindo isso, e inclusive eu vou adiantar, nós temos um outro grupo que já está ensaiando na fundação, que é um grupo que nós estamos observando com muito carinho, que é a Orquestra de Violas, que ensaia no foyer, na parte de cima, próximo à biblioteca, todas as quintas-feiras, e eles têm um trabalho de viola caipira que é primordial, que é de uma excelência, de um cuidado, um trabalho muito bonito, e que é um trabalho que a gente percebe que é local, é da nossa cidade, é da nossa região. É uma tradição, né? Muito assim, de pai para filho, né? Da família ali junto. E é da nossa região. Nós somos do interior, né? E somos jogados para o mundo com a luz de Carlos Drummond de Andrade. Mas a nossa essência é de coisas simples, de coisas delicadas, feitas com muito carinho, feitas com muito amor, né? E a viola caipira, ela se encaixa perfeitamente nisso. É um trabalho que está sendo muito primoroso, muito caprichado, e a gente vem observando, sim, para, de certa forma, também oferecê-lo à comunidade, né? Que eles ensaiam conosco, mas em conversas, assim, possibilidades que a gente encontrar, eu acredito que eles vão estar abertos assim, a se apresentar por Itabira, para que Itabira veja o que a própria Itabira produz, em termos de música, como a viola caipira. Bom, eu participei, né, desse momento, então assim, não só fui um observador passivo, mas eu fui um observador passivo e ativo, foi do Festival de Inverno que vocês realizaram, né, o Departamento de Produção e Promoção Artística, e foi um belíssimo festival de inverno. Muitas pessoas usaram a expressão puramente itabirano, e contando isso de uma forma muito feliz, né? Em vários momentos eu encontrei com o seu Mário Menezes, falou assim: Marcos, eu nunca participei de um festival como esse. E eu percebia isso no olhar dele, na firmeza das palavras. Como foi fazer esse festival?
Olha, eu observo essa proposta para esse festival que nós fizemos esse ano como um desafio que foi feito assim, com muito esforço, com muito carinho pelo departamento. Porque a gente tinha, nós tínhamos naquela oportunidade uma verba que era condizente, que era possível fazer, mas um desafio muito grande. E quando nós optamos para fazer com artistas da terra, com os nossos artistas, nós sabíamos que ele teria qualidade. Sabíamos, porque os produtos culturais que nós temos são de excelência. Bom, e a Semana do Mondiano vai ter surpresa pra gente esse ano? Claro, tá Tá claro. chegando, né? Agora em outubro. Isso, do dia 28 ao dia 31, nós convidamos toda a comunidade itabirana para ir na Fundação e nos nossos equipamentos culturais. Nós temos muitas, não posso falar, né, não posso abrir, mas nós temos grandes surpresas. Mas pela experiência do Festival de Inverno, tenho certeza que será um belíssimo encontro, né? Uma semana, né, de muita poesia, de muita literatura, uma semana para a gente também comemorar, né, o Carlos Drummond de Andrade, que o senhor encerra exatamente no aniversário do Carlos, né, no dia 31, e que esse ano tem uma surpresa Temos. fantástica. Você pode falar essa surpresa? Nós temos sim, eu acho que já é o povo itabirano, grande parte já sabe, né? Mas o senador Álvaro Dias, ele presenteou Itabira, né, com a proposta de que no dia 31 de outubro, no aniversário de Carlos Drummond de Andrade, fosse comemorado o Dia da Poesia, o Dia Nacional da Poesia. Então, nesse ano, nós vamos comemorar o primeiro Dia Nacional da Poesia em Itabira. Vai ser um momento mágico, tenho certeza disso. Bom, Sandra, quais são os desafios para 2016 da Fundação, do seu departamento? O que vocês estão discutindo para ser desenvolvido na nossa cidade? Manter a qualidade, acho que o maior desafio é manter a qualidade, mesmo que no processo de crise, como estamos vivendo no Brasil inteiro, mas manter a qualidade dos nossos processos, né? Nós temos os nossos sonhos, que é fazer a Semana de Jazz, a Semana da Música, o Festival de Inverno, a Semana Drummondiana, com um nível de qualidade bacana, que a nossa cidade, as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que a gente encontra, o itabirano merece o melhor. Então, nós temos essa preocupação de levar o máximo, a melhor qualidade, fazer tudo com o melhor carinho, com a melhor preocupação para vocês. Então, o nosso maior desafio para 2016 é não perder a qualidade do trabalho que a gente desenvolve. Bom, o bate-papo está super gostoso, mas estamos chegando no final do Encena, Pina, né? Porque falar de Drummond, falar de literatura, falar de produção cultural é muito gostoso, Sandra. Então, assim, para as considerações finais, o que você quer deixar de mensagem para o nosso telespectador, para as pessoas que estão em casa e que acompanham o Encena também na internet, na página do Encena, né? Encena no Facebook ou na própria página da TV Cultura de Itabira, também no Facebook. Olha, a mensagem que eu quero deixar é que primeiro eu quero te agradecer, né? Agradecer o espaço que a gente tem e quero chamar a população para participar das nossas ações, né? Tendo ações permanentes nos equipamentos, você, por favor, entre em contato com a gente, ligue para a gente, entre em contato mesmo por meio de Facebook ou pelo site, sendo pelo telefone. Nós temos atividades feitas com muito carinho. E como elas são permanentes, né, nós temos aí esse mês recitais, atividades para pais e filhos. E no fim do mês nós vamos ter esse carinho especial que vem logo depois da Semana da Música, que é a Semana Drummondiana, né? Essa Semana Drummondiana nós vamos trazer, não vou falar quem, mas uma pessoa que Drummond, eu quero te falar uma coisa, Marcos, Drummond, ele incentivava as pessoas a escrever. Então, nós vamos receber uma pessoa que vai vir de fora, trabalha num grande museu, casa-museu, de uma grande escritora que Carlos Drummond de Andrade apadrinhou. Então, o Drummond, além de escrever, ele dava força, ele sabia que era um ofício, que trabalhar a palavra não era fácil, era uma coisa muito difícil, mas que estava no simples, que a saída estava no simples. Então, ele dava muita luz, ele dava muito auxílio às pessoas que estavam começando. Então, acho legal vocês guardarem aí o fim do mês para vir para a Fundação Carlos Drummond de Andrade para participar da 14ª Semana Drummondiana. Bom, o Encena, esse bate-papo gostoso, como tivemos hoje com a Sandra, porque a Sandra é uma pessoa que está sempre em cena na nossa cidade. Muitíssimo obrigado, Sandra. Obrigada, volte sempre, tá? Contando obrigada. coisas boas pra gente aí, porque Itabira precisa de pessoas como você. Muito obrigada.